Oi, oi, de volta. Vamos voltar falando sobre juros simples e juros composto. Oi, oi. Bom, muito bem. Página 342, agora a gente terminou aí o exercício, o item 1, na página 341, e agora a gente vai para o item 2, na página 342. Vamos voltar aos raciocínios de Júlia e Rafael, explorados no item anterior. Suponha um capital de R$100 e juro mensal de 10%. Vamos calcular o montante ao final de 5 meses. Então, primeiro a gente vai calcular o montante, depois de 5 meses, no pensamento da Júlia. Qual que era o pensamento da Júlia? Ela sempre pegava a taxa de juro, no caso aqui é 10% ao mês, ela sempre pegava a taxa de juros e aplicava ao valor inicial. Então, ela fez isso com a história lá dos R$500 com o Rafael, né? E a gente vai fazer esse raciocínio agora com essa história dos R$100, tá? Aqui é 10% ao mês. Então, todo mês, ela vai acrescentar aí 10% desse valor, tá? Então, vamos fazer juntos. Então, olha só, primeiro mês. A dívida no início do mês é 100 ainda, né? Aí, o juro desse primeiro mês é 10% de 100. 10% de 100 dá R$10. Então, a dívida no final do mês vai ser de 110. Quando chega no segundo mês, ela já não deve mais 100, ela deve 110. E aí o juro do mês, o que ela faz? Ela faz 10% do valor inicial, que é aqueles R$100 lá, que é o valor do capital. Então, continua sendo R$10. Quanto que vai ser a dívida no final do segundo mês? Vão me falando aí no chat. Quem não entendeu também já me manda mensagem no chat. Tá? Aqui a gente está fazendo o pensamento, o raciocínio da Júlia. Falando em Júlia, a Júlia está entrando agora na sala de espera. Ok? Então, vai ser sempre o valor da taxa de juros referente ao valor inicial, referente ao capital. Isso, Vitória. Vamos lá, quanto que vai ser aí a dívida no final do mês, do segundo mês? Isso. Deixa eu ver alguém.
Maria Clara, tudo certo? Está entendendo? Anthony, tudo bem? Tá. Então, olha aqui. No segundo mês, ela já está com uma dívida de 110. Mais os 10%, que é R$ 10, ela vai ter que pagar 120, né? Que é o 110 mais 10 de juro, 120. Então, no terceiro mês, a dívida ainda é de 120 no começo. Qual vai ser o juro? No raciocínio de Júlia, qual que vai ser o juro? Isso. O juro não muda, vai ser sempre 10% do valor inicial, então vai ser sempre R$ 10. No raciocínio de Júlia é assim. Então, quanto que vai ser a dívida no final do mês? Isso. Deixa eu ver alguém que não está me respondendo. Júlia. Júlia da sala, não a Júlia do raciocínio de Júlia. Cadê você? Tá tudo bem? Está entendendo? Me diz aí quanto vai ficar no final do mês aqui. No início ela devia 120. Aí teve o juro do mês de 10. Quanto que vai ser no final? Vai estar devendo quanto no final do mês? Ó, a dívida no começo do mês 120. Mais o juro de 10, quanto que dá no final? Ana, esse valor já é no começo do mês. Eu quero o valor que ela deve no final do mês. Isso, Júlia. 120 mais 10 de juro, ó. 120 mais 10, 130. Aí a gente vai para o quarto mês. Ela começa ainda 130. Quanto que é o juro do quarto mês? Lembrando que para o raciocínio de Júlia... Não, isso você já me falou o total, tá certo. Mas ó, o juro por mês é sempre 10% do valor inicial. Qual que é o valor inicial da dívida? 100. Então, o juro vai ser sempre 10% de 100, que vale 10. Aí sim, 130 mais 10, no final 140. Então, no quinto mês, começa devendo 140. Mas aí tem o juro. Quanto que é o juro do quinto mês? Isso, 10% de 100, que é R$ 10. Aí no final do mês, quanto que ela vai ficar devendo? No final do quinto mês. Muito bem, 150. Então, vocês entenderam que o raciocínio de Júlia foi juros simples. O que é um juros simples? Toda taxa de juros vai ser referente ao valor inicial. Então, sempre vai ser o mesmo valor por mês acrescentado. Por isso que é simples, porque é sempre o mesmo valor. Por exemplo, aqui não tem a linha do sexto mês, mas você sabe que no final do sexto mês, quanto que ela vai dever? Mais R$ 10. Então, 160. E no outro, mais R$ 10, 170. E no outro, mais R$ 10. Por quê? Porque é sempre R$ 10.
porque sempre 10% do valor inicial. E o valor inicial não muda. O valor inicial é único, é o valor inicial. Foi 100 o valor que ela pegou ali de dívida. Não muda isso. Então, vai ser sempre o mesmo valor de juro. Porque 10% de 100 vai ser sempre 10, não vai mudar. Isso que é um juro simples. Vocês perceberam que não muda o valor do juro. É sempre 10, 10, 10, 10, 10. Porque é sempre 10%, ou a porcentagem que for, do valor inicial. Nesse caso, o valor inicial foi R$100. Tudo bem? Vocês entenderam? Ah, Brian, eu vi. Obrigada. Desculpa, apesar que ela não demorou muito. A Lucinha apareceu, eu já vi. Mas perdão, já aceitei ela aqui. Cadê a Cauane? Cauane, você tá aí? Cauane, desculpa. Apesar que eu vi rápido. Eu acho que eu vi, então. Perdão, tava aqui dando aula e... Bom, agora a gente vai fazer o mesmo esquema. Quer dizer, não é o mesmo esquema, porque o raciocínio é diferente. Agora, o raciocínio é lá, Rafael. Ou seja... Para ele, o juro, a porcentagem, a taxa de juros, não é referente ao valor inicial sempre. Vai ser referente ao montante, ao último valor do que ele está devendo. Então, aí complica um pouquinho mais. Olha só. Valor inicial 100, passou o mês, ó, quanto que é 10% de 100? R$10. Então, no final... 100 mais 10, 110. Exatamente, Vitória. A Vitória falou assim, o legal é que quem paga quer o simples e quem recebe quer o composto. Exatamente. Então, ó, 110. No segundo mês, ó, vai começar 110. Só que aí vai vir o juro desse mês. Não é mais 10% de 100, agora é 10% do valor que ela deve, que é 110. 10% de 110 dá 11. Então, aqui, a gente vai fazer o 110 mais 11. 110 mais 11 dá 121. Entenderam a jogada do raciocínio de Rafael? O juro vai ser sempre 10% do último valor. E não do valor inicial sempre, que era simples. Agora não é tão simples assim. Então, muito bem, ela vai começar o terceiro mês com 121. Aí eu viajei aqui. Você não entendeu, Leomar? O raciocínio da Júlia, você entendeu que era simples? Que era sempre 10% do primeiro valor de todos? Tá. O Rafael é o seguinte, é 10% do valor que ela deve. Então, vamos lá. Olha só para o primeiro mês. Vai lá, sei lá, fevereiro, no começo do mês, ele emprestou R$100 para a Júlia. Ele, olha, eu quero 10% ao mês, viu? E a Júlia falou, beleza. Aí passou um mês. Quanto que ele deve? Desculpa, ela deve? Bom, R$100. Com 10% de 100, ela vai dever 110. Legal, em um mês, ela deve 110. Só que aí, ela não pagou ele. Ela continuou devendo. E passou mais um mês. Em vez de acrescentar R$10 de novo, que seria 10% do valor lá de 100, que é o valor lá inicial, o Rafael quer que ela pague a taxa de juros referente ao último valor. Então, ela não deve mais 100, ela deve 110. Então, nesse segundo mês, é 10% de 110. Entendeu? E aí, 10% de 110 é 11. Então, imagina, agora ela deve 110 mais 11, 121.
Aí o que ela fez? Em vez dela pagar, ela tá passando mais um mês com o dinheiro do Rafael. Então, beleza, 121 é o que ela deve, só que ela passou mais um mês. Ele quer o quê? 10% do que ela deve. Então, é 10% de 121. 10% de 121 é 12,10. Daí a gente soma 121 mais 12,10, 133,10. Tudo bem, gente? Todo mundo pegou? A ideia do composto. Aí, tudo bem, no quarto mês, 133,10. Quanto que vai ser o juro desse quarto mês? Já que ela ainda não pagou o Rafael. Isso. Isso. Então, juros 13,31. Por quê? Porque é 10% do montante. Tá? Gente, lembra que capital é o primeiro valor, montante é o último, é o que ela deve. Então, 10% do último valor do montante dá 10% de 133,10 é 13,31. A gente vai somar. 133,10 mais 13,31 dá 146,41. Aí o quinto mês, ela deve 146,41 no começo, né? Só que passou o quinto mês inteiro. Então agora ela deve o juro do quinto mês. Quanto que é o juro do quinto mês? Isso, como é dinheiro, a gente não vai usar 3 casas depois da vírgula, vai usar só 2, tá? Então eu parei no 4. Eu sei que 10% de 146,41 dá 14,641. Mas por causa que o dinheiro não tem 641 centavos, só 41 centavos, então a gente... só 64, então a gente para no 64, tá? Então, 14,64. Aí a gente vai acrescentar 146,41 mais 16,64. Olha, eu fico fazendo errado aqui. 14,64. Perdão, gente, isso aqui é um 14. Tcharam. Isso aqui é um 14. Perdão. Aí a gente tem 161,05 centavos. Repararam que raciocínio de Rafael, ele ganha mais. Raciocínio de Júlia, ele vai ganhar menos. Exatamente. E aí a pergunta é, no item B, qual é a diferença entre o raciocínio de Júlia e o raciocínio de Rafael? Qual que é a diferença? Deixa eu ver quem vai respondendo. Cauane, e aí, Cauane? Tudo certo? Me diz aí qual é a diferença. Isso, Lari, tá certo. Só que sim, finge que você não sabe ainda a diferença entre simples e composto. Ou até finge que você sabe sim, mas qual é a diferença do simples e composto? Qual que é a grande diferença? O detalhe aí que faz você enxergar quando é juro simples e quando é juro composto. No de Júlia, o valor de juros é cobrado sobre o valor inicial. Do Rafael, sobre o valor, exatamente. Isso também é sempre o mesmo. No raciocínio de Júlia, a taxa aplicada sempre
sobre o capital, ou seja, sempre o valor inicial. Isso lá. No raciocínio de Rafael, não. A taxa de juros é referente ao montante, que é o último valorzinho aí que ela deve. Ela não deve mais 100, ela deve 110. Ah, passou mais um mês, ela não deve mais 110, não, ela deve 121. Passou mais um mês, ela não deve 121, não, ela deve 133. Então, a taxa de juros é sempre para o que ela deve, e não pelo valor lá do começo. Tá? Tudo lindo, tudo maravilhoso. E aqui, inclusive, fala sobre isso. Deixa eu até apagar o meu rabisco aqui. Tem a conclusão aí disso. Ao realizar a sessão anterior, você percebeu a necessidade de um entendimento mais explícito entre as partes envolvidas em uma transação financeira. Quando Júlia pediu a prorrogação do empréstimo, Rafael deveria ter lhe informado que o juro do novo período incidiria sobre o montante e não sobre o valor ali do capital inicial. Os dois raciocínios estão corretos. Eles existem, tá? Pois cada um deles teve o próprio entendimento sobre o juro. No raciocínio de Júlia, juro produzido em cada período não é incorporado ao capital inicial, ou seja, em cada período o juro é calculado sempre sobre o capital inicial. E essa modalidade é chamada de regime de juros simples. No raciocínio de Rafael, o juro produzido em cada período é incorporado ao capital inicial. E o montante, assim obtido, é o que renderá juro no período seguinte. É o juro sobre juro. E aí a gente chama de regime de juro composto. Tá? Eu já tinha meio que adiantado para vocês esses nomes, juro simples, juro composto, mas aqui tem sintetizando aí e concluindo. E aí aqui é o seguinte, atualmente todas as operações financeiras no Brasil ocorrem no regime de juro composto. Você tem uma explicação para isso? Registre abaixo. Registre abaixo. Pois a Larissa disse, pois as pessoas são gananciosas e sempre querem mais do composto, e o composto proporciona isso a elas. Quem mais? Vamos lá. Mais reflexiva. E aí, o que vocês acham? Por que sempre é regime de juro composto? Por que vocês acham? O que vocês viram aí de diferente? No final das contas. Nada? Bom, aqui eu coloquei... Opa! Resposta pessoal. Então, fica aí vocês à vontade para poder escrever o que vocês quiserem. Mas, realmente, vamos pensar o seguinte. Juros compostos sempre vai render um valor maior. Então, as transações sempre vão estar relacionadas àquelas ao regime que vai proporcionar realmente um valor maior, né? Mas, cada um escreve o que quiser. Mas escrevam, hein? Deixa eu tirar essa telinha amarela. Compartilhando de novo. Então, vamos para o exercício 2, que agora ainda é sobre o mesmo esquema, só que a gente vai entender mais do que é juro simples que é juro composto.
Vamos continuar trabalhando com isso, tá? Então, na página 343, exercício 2. Então, item 1. Resolva os problemas. Utilize a calculadora. Então, estão livres aí para a calculadora. Item A. O pai de Francisco aplicou R$ 1.000 na poupança a juros de 1% ao mês. Qual será o montante após 3 meses? E aí, gente? Vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem chegar no resultado. Tá. Mas é juros composto. Juro composto. Gente, juro composto. No banco é a base de juro composto, não tem jeito. Vocês estão fazendo simples. Isso. O jeito que o Rafael pensou é composto. O jeito que a Júlia pensou é simples. Isso, Lara, isso aí. Isso, exatamente. Tu para no zero ali. Pode cortar um. Certinho. Arrasou. Vai, deixa eu fazer junto com vocês. Bom, primeiro mês. No primeiro mês, ainda o valor inicial, 1.000. Mais 10% de 1.000. Aqui a gente está fazendo com calculadora, vocês podem fazer, tá? Então vocês façam direto. Ah, tá. Gente, recado aí para vocês. A apostila 4 já está disponível para retirada no colégio, tá? Então vocês já podem retirar lá a apostila 4 de vocês no colégio, beleza? Se vocês puderem mandar mensagem no grupo para quem não estiver aqui participando da aula também, por favor, que aí todo mundo fica ciente. Bom, então, R$ 1.000 mais 10% de 1.000. 10% de 1.000 é 10. Então, tá errado isso. Ah, é 1%. Por isso que tá errado. 10% de 1.000 não é 10. É 1%. Pera aí que eu vou arrumar isso. É 1%. Opa. Deixa eu arrumar.
Pronto. Nossa, também se fosse 10% na poupança, ia estar todo mundo guardando dinheiro na poupança. Imagina 10% ao mês? Ia estar todo feliz da vida. É 1%. E 1%, vou te falar, nesses tempos, tá sendo muito também. Então, aqui, ó. Perdão, já arrumei, tá? R$ 1.000 mais 1% de 1.000, então fica 1.010. Isso é no primeiro mês. Quando for no segundo mês, ele não tem mais R$ 1.000 na poupança, ele tem 1.010 na poupança. Então vai ser 1%, ele vai ganhar 1% do valor que ele tem. Então, ó, quando chega no segundo mês, ele tem 1.010 e ganha 1% de 1.010. Fica 1.020,10. Quando ele vai para o terceiro mês, ele vai ganhar 1% do valor que ele tem no banco. Ele tem 1.020,10. Então, é 1.020,10 mais 1% do valor que ele tem. Dá 1.030,30. Então, no final de 3 meses, com essa aplicação, depois de 3 meses, ele vai ganhar R$ 30,30. Vai ficar com 1.030,30. Tudo bem? Na Vitória tinha mandado 20, né? Mas você entendeu por que 30? Mas faz diferença. Mas a Leomarto fez pelo Simples, não fez não? Você pensou, 1% de 1.000, 10. 3 meses, R$ 30. Então, não é o Simples, é o composto. Ó, no B, composto. Agora não foi aplicação na poupança. Ele precisou tirar R$ 1.000 do seu cheque especial. Durante 3 meses, o juro é de 9% ao mês. Gente, olha a diferença. Colocando seu dinheiro no banco, você ganha 1%. Agora, se você tira dinheiro do banco, você tem que pagar 9%. Pega a diferença, né? Bom, aqui ele tirou R$ 1.000, porque é o cheque especial, gastou o que não tinha. Esse cheque especial é um valor ali que tem de crédito, tá? E aí, esse 1.000, o banco vai lá e cobra quanto? 9% ao mês. Qual será o montante da dívida após 3 meses? Juro composto. Isso, não. No final é 3, em vez de 2. Aí tá certinho. Vamos ver. Vou dar mais um tempinho e já vou fazer com vocês, tá? Nesse iniciado, achei que fosse 3.000. Por ser 1.000 em cada mês, ele pediu... Não, foi 9% desse valor. E aí, por 3 meses, 9% a cada mês por 3 meses. Ó, então vamos lá. Primeiro mês,
Estava devendo 1.000 para o banco. Aí o banco foi lá e cobrou 9% de 1.000. Deu 1.090. Porque 9% de 1.000 é 90. Então, isso aqui ficou 1.090. Tudo bem? No segundo mês, a dívida dele, no começo, não era mais 1.000. A dívida era de 1.090. Então, o banco cobrou 9% de 1.090 e não 9% lá do valor inicial. 9% de 1.090. Isso, Leomar. Ah, não é que ele pediu cada mês 1.000 de cheque especial. Ele pediu só 1.000 e por 3 meses ele não pagou. Entendi o que você quer dizer. Ele não pediu 1.000 por mês. Ele pediu 1.000 e ficou 3 meses sem pagar. Isso aqui. Então, aqui no segundo mês ele devia 1.090 e aí o banco cobrou 9% de 1.090. E aí chegamos a 1.188,10. No terceiro mês, o banco foi lá e cobrou o quê? 9% do montante. Então, 9% de 1.188,10. Então, 1.188,10 mais seus 9% dá 1.295,03. Eu sei que dá 0,26, porque o Leomar mandou é 2,6, né? Arredondei para 3. Tá? Porque não tem 3 casas depois da vírgula, como são centavos. Então, eu coloquei 3 centavos. Ok? Tudo bem? E aí, agora é o seguinte, hein? Faça uma análise dos dois contextos. Me digam aí qual é a diferença do dinheiro que é aplicado na poupança e do dinheiro que é emprestado aí pelo banco. Eu já meio que comentei sobre, né? É pessoal também, tá? Aqui também é resposta pessoal. Mas me comentem aí no chat. Ai, meu Deus do céu, eu fui demais. O que vocês acham? Qual a diferença do contexto de aplicar dinheiro no banco e o contexto de pegar dinheiro emprestado do banco? A primeira colocou, no segundo ele tirou. Isso. Mas qual a diferença que eu digo assim, da porcentagem? Vocês repararam que quando ele colocou, o banco só paga 1%, nesse exemplo, né? Mas é um exemplo que condiz com a realidade. Então, no primeiro contexto, em que ele aplicou o dinheiro no banco, colocou o seu dinheiro para ficar lá no banco, o banco pagou 1% só. E aí, no segundo contexto, em que o banco emprestou dinheiro para ele, ele teve que dar 9% ao mês. Então, assim, é a diferença de quando um usa o dinheiro do outro. Quando o banco usa nosso dinheiro, ele só dá 1%. Quando nós usamos o dinheiro do banco, a gente tem que dar 9%. Não é a realidade exatamente esses valores, tá? Mas condiz com que realmente cobram muito no empréstimo e pagam um pouco na poupança. E é isso. E aí vocês podem escrever aí da maneira que vocês acharem melhor, tá? Gente, até amanhã. Fiquem com Deus. E até mais.